Olá! Hoje a gente tem bastante material, né? Vamos dar uma olhada profunda numa série culinária, a The Shrimp Boat. Tem títulos, descrições, até algumas receitas. Oi, sim, é uma coleção em tanto que eles juntaram ali. Parece que a série vai fundo num universo bem particular, né? Exatamente. E a nossa missão aqui é meio que desvendar o alcance todo da série, sabe? Entender essa identidade regional forte que a gente percebe principalmente da área do DMV, Washington, D.C., Maryland, Virgínia, e também a profundidade técnica que às vezes fica escondida naquilo que a gente chama de comida caseira. Pois é, esse rótulo de comida caseira ele pode enganar, né? O legal, assim, pensando no quadro geral, é como as fontes conseguem equilibrar essa coisa bem regional do DMV com umas viagens culinárias mais amplas, até internacionais. Ah, então não é só um programa local focado ali. Não, de jeito nenhum. Parece mais, sei lá, uma tese culinária global, só que ancorada naquela região. A ideia é ir além do superficial mesmo, sabe? Identificar os pontos-chave, o porquê histórico dos pratos e, claro, os ingredientes específicos que eles mostram nas receitas. Quase um mapa do tesouro gastronômico. A gente vai desde, sei lá, a cultura do caranguejo de Maryland, até a história de uma sobremesa francesa que veio para a América, passando por bolo de 9 camadas, poutine canadense e até uma análise super detalhada do sanduíche de pasta de amendoim e geleia. É a prova de que até a comida mais do dia a dia, né, merece uma análise cuidadosa dedicada. Então, vamos mergulhar nisso. Acho que podemos começar pelo coração da região mesmo, a Baía de Chesapeake. Perfeito. As fontes já mostram logo de cara que a Baía de Chesapeake, e principalmente o caranguejo azul, o Blue Crab, são tipo a base da identidade culinária de Maryland. A Maryland She Crab Soup já aparece ali na introdução. Uma sopa clássica, né? Que tem uma cremosidade diferente e, tradicionalmente, leva as ovas da fêmea do caranguejo, que dão aquela cor alaranjada e um sabor mais profundo. Isso, um sabor mais intenso, quase agridoce, salgado. E essa exploração do caranguejo continua, né? Com o DC Soft Shell Crab Sandwich. Esse é sazonal, imagino. Ah, sim, depende daquela janela curtinha da muda do caranguejo azul. A preparação típica é o caranguejo inteiro molinho passado numa farinha temperada, talvez com Old Bay, e frito até ficar crocante. E as fontes falam de um acompanhamento, Maryland Coleslaw. O que ela tem de diferente? Então, muitas vezes a versão de Maryland é mais ácida, sabe? A base é vinagre, talvez com mostarda, semente de aipo, não tão cremosa como outras. Ela é feita para cortar a riqueza do caranguejo frito, funciona como um contraponto ácido mesmo. Essa valorização do que é local aparece também no Chesapeake Eggs Benedict. No lugar do bacon canadense, eles usam carne de caranguejo ou até ostra frita. Mas o que me chamou a atenção foi o detalhamento técnico dos Marland's Crispy Crab Fritters. E não chamam de crab cakes, é fritters. Fritters talvez surgira algo menor, mas um petisco, né? Mas a receita que as fontes dão é uma verdadeira aula de equilíbrio. Começa, claro, com a carne fresca do caranguejo azul e o tempero. Bom, aí é o Old Bay, né? É aquele clássico de Maryland, mistura complexa, sal de aipo, páprica, pimentas. E para dar a liga e ficar crocante, as fontes são bem específicas nos ingredientes. Sim, e aqui tá o pulo do gato técnico. Pão ralado estilo panko, não é um pão ralado qualquer. O panko, que vem do Japão, tem flocos maiores, mais aerados, ele absorve menos óleo, então o resultado é uma crocância, assim, superior, mais leve, sabe? E para ligar tudo e manter o úmido, eles usam maionese. Mas só maionese não pode deixar o sabor meio chapado? Exato, por isso a receita pede um toque de mostarda Dijon. A acidez e a picância da Dijon quebram a gordura da maionese e ainda realçam a doçura natural do caranguejo. Aí eles adicionam pimentão vermelho picadinho e cebolinha verde para dar cor e um frescor. O resultado, depois de fritar, é um bolinho que fica suculento por dentro e super crocante por fora. Essa reverência ao caranguejo, ao Old Bay, parece um tema recorrente, né? Mencionam também nos Chesapeake Bay Crab Stuffed Mushrooms. Agora, saindo um pouco da Bahia e indo para a parte mais urbana e histórica do DMV.
Um destaque cultural óbvio é o mambu sauce. Ah, sim. Essencial na cultura de comida de rua de DC. E especialmente nos carry-outs, né? Aquelas lanchonetes de comida para levar. É um molho tipicamente vermelho alaranjado, vibrante, com um equilíbrio forte de doce, ketchup, açúcar e ácido, vinagre e um fundinho picante. Tradicionalmente vai com asinhas de frango fritas e batata frita. Surgiu na comunidade afro-americana de DC lá pelo meio do século XX. E essa identidade local evolui, né? Com umas fusões curiosas como os DMV's Steak and Cheese Egg Rolls. Rolinho primavera de steak and cheese. É uma colisão culinária bem interessante. Pega o recheio do sanduíche clássico de DC, o steak and cheese, carne fatiada fininha, cebola grelhada, queijo provolone, às vezes alface, tomate, maionese pica tudo, enrola na massa de rolinho primavera e frita. E muitas vezes vem com um mumble sauce do lado. Mostra bem essa mistura das cozinhas de imigrantes com os pratos locais favoritos. Voltando um pouco mais no tempo, as fontes falam do Maryland Stuffed Ham como algo fundamental que reflete a desenvoltura histórica de Maryland. É um prato bem especial, associado mais ao sul de Maryland, St. Mary's County. Começa com um presunto curado inteiro, com um osso tipo country ham, sabe? Curado no sal, defumado, envelhecido, que precisa ser dessalgado antes. A mágica tá no recheio, que é enfiado em cortes fundos no presunto. Os ingredientes que eram abundantes, mas talvez considerados meio duros. Uma mistura bem densa e saborosa, principalmente de couve, kale e acelga, Swiss chard, picadinhas e super temperadas, muita pimenta preta, pimenta vermelha, semente de aipo, semente de mostarda. E por que usar essas verduras mais duras reflete essa desenvoltura? Qual a lógica? É a tal da engenhosidade para aproveitar tudo. Essas verduras resistentes como o couve e a selga estavam disponíveis, mas podem ser fibrosas. Só que, ao embalar elas bem apertadas dentro do presunto e cozinhar tudo lentamente por muitas horas, geralmente fervendo ou cozinhando no vapor o presunto embrulhado, as verduras conseguem desmanchar completamente. Elas cozinham nos próprios sucos do presunto, absorvendo a umidade, o sabor salgado e adicionando esse toque terroso e apimentado de dentro para fora. Maximiza o valor nutricional e calórico. Fatiado fino é um presunto diferente de tudo. E falando em arquitetura mais na sobremesa, o bolo de camadas de Smith Island. O famoso 9 Layers Smith Island Cake. São camadas incrivelmente finas, tipo panquecas, de bolo amarelo, tradicionalmente 8, 9 ou até mais camadas, separadas por camadas igualmente finas de cobertura rica, geralmente um fudge de chocolate cozido. A proporção de cobertura para bolo é quase 1:1. É denso, doce e exige uma paciência e habilidade danadas para fazer. Mas aí vem a surpresa. As fontes mencionam a mesma ideia aplicada a algo salgado, os 9 Layer Smith Island Biscuits, biscoitos de 9 camadas. Não é fascinante? Pega o conceito central das camadas meticulosas, mas o objetivo muda completamente. Num biscuit, naquele estilo do sul dos Estados Unidos, mais parecido com um pãozinho rápido, intercalar gordura, manteiga ou gordura vegetal entre folhas finas de massa cria vapor durante o cozimento. Esse vapor empurra as camadas para cima, gerando uma folhagem extrema, o que eles chamam de flakiness. É o mesmo processo do bolo, mas o resultado na textura é totalmente diferente. Mostra como a técnica de Smith Island é versátil. Essa identidade forte do DMV também interage com o resto do mundo, né? As fontes mostram que a série usa essa base forte como um trampolim para explorar globalmente. Exatamente. No minuto a gente está dissecando o Old Bay, no minuto seguinte está falando de poutine, o Canadá. A inclusão do poutine, aquelas batatas fritas com coalhada de queijo fresco, que faz aquele barulhinho rangente, e o molho gravy quente por cima, já confirmam o interesse em comfort foods globais. Mas as fontes falam em poutine and toppings. Isso. Sinaliza que eles não ficam só no básico. Devem explorar as variações, as coberturas populares, porco desfiado, carne defumada tipo Montreal, bacon, cogumelos. O poutine como uma tela em branco para a criatividade. E aparecem também pratos internacionais mais específicos, tipo Patian Chicken. Nunca ouvi falar.
É um nome incomum aqui no Ocidente, né? Provavelmente é uma preparação específica do sul da Ásia, talvez da culinária parsi, não sei, mas com um perfil de sabor agridoce e picante bem distinto, usando talvez tamarindo, vinagre, açúcar mascavo, especiarias. Sugere que eles analisam cozinhas globais bem específicas com suas nuances. E combinações nichadas como fried mantou and condensed milk. Ah, isso é muito bom. Mantas são aqueles pãezinhos chineses cozidos no vapor. Quando você frita, eles ficam incrivelmente crocantes por fora, mas continuam macios por dentro. Mergulhar no leite condensado doce e pegajoso é uma combinação clássica de textura e sabor em muitas partes da Ásia. Mostra uma atenção aos detalhes da cultura global de lanches e sobremesas simples. A série parece também abordar a identidade e restrições culinárias de um jeito bem interessante. Halal and kosher-inspired recipes that classify as both. Receitas que são halal e kosher ao mesmo tempo. É um quebra-cabeça culinário, né? As leis dietéticas halal, islâmica, e kashrut, judaica, têm algumas sobreposições, tipo a proibição de porco, o abate específico dos animais, mas também tem diferenças cruciais, como a separação estrita de carne e laticínias no kashrut. Então, para uma receita satisfazer as duas, exige uma atenção rigorosa aos detalhes. Provavelmente são pratos que já são inerentemente parev, neutros, sem carne nem laticínios, ou então estritamente à base de carne ou de laticínios, mas usando ingredientes com certificação dupla e, claro, sem nenhuma contaminação cruzada na preparação. Exige uma criatividade imensa dentro dessas restrições bem apertadas. E esse tema da identidade mista continua com afro-latino and halal. Isso destaca muito a riqueza da herança alimentar moderna, especialmente em grandes centros urbanos. É a intersecção das tradições culinárias da diáspora africana com ingredientes e técnicas latino-americanas e ainda por cima seguindo os requisitos halal. Poderia envolver, sei lá, pratos usando básicos latino-americanos como banana da terra, mandioca, milho, mas preparados com carnes halal, evitando porco, talvez incorporando técnicas de tempero da África Ocidental. Mostra como cultura, geografia, migração e identidade religiosa se cruzam ali no prato. A fusão que parece mais dominante, pelo menos pelos títulos, é a mexicano-americana. Sim, parece que sim. Com tópicos dedicados a Mexican American Style Chocolate Love e Bonus, Mexican American Inspired Soup, reconhece a evolução regional dessa cozinha. Esse Chocolate Love pode explorar o chocolate quente mexicano com canela, talvez pimenta ou até elementos de mole em sobremesas. E a sopa? Bom, pode ser desde uma sopa de tortilla com toques regionais até adaptações de sopas americanas incorporando milho, feijão preto, coentro, limão, abacate, jalapeños, queijos mexicanos como cotija ou queso fresco. A série parece dedicar um tempo considerável para mostrar como construir sabor do zero, né? Com certeza. Tem episódios focados em Seafood Seasoning Combinations from Scratch, combinações de temperos para frutos do mar feitas do zero, e Seafood Condiments from Scratch, condimentos caseiros para frutos do mar. A grande vantagem disso é o controle e o frescor, né? Você controla a proporção exata de cada elemento, pode tostar suas próprias especiarias na hora. O mesmo vale para condimentos como molho tártaro ou molho coquetel, imagino. Exatamente. Usar ervas frescas, picos da sua preferência, escolher uma maionese de boa qualidade, acertar o equilíbrio perfeito do rábano picante, o horseradish, com a doçura do ketchup no molho coquetel. Vai muito além do que vem pronto no pote industrializado. E eles ampliaram o foco com um bônus seasoning spices and herbs, em geral. Isso ressalta a importância dos fundamentos, né? Qual a diferença entre usar erva seca e fresca, entender as famílias de especiarias, o que traz calor, o que traz picância, o que é pungente, como construir uma mistura de temperos equilibrada? É a base de tudo. E destacam ingredientes individuais, às vezes bem específicos e culturalmente significativos, como o bônus The Century Egg. O ovo de 100 anos. Uma escolha ousada. O pidan, né? Geralmente ovo de pata, galinha ou codorna, preservado numa mistura alcalina.
A gema fica verde escura, quase preta, super cremosa, com um sabor bem forte, meio amoniacal, sulfúrico, mas rico em umami, e a clara vira uma gelatina translúcido escura. É um gosto adquirido para muitos ocidentais, mas mostra que a série não foge de alimentos que podem ser desafiadores, explorando a história, a produção, o contexto cultural, como aperitivo no congê, lá na China. Mudando de assunto, vemos também aquela guloseima clássica de feira americana, o Bonus Funnel Cake. Assim, aquela massa básica, tipo de panqueca mais líquida, derramada por um funil direto no óleo quente, formando umas fitas crocantes aí polvilhada com açúcar de confeiteiro. Requer uma certa técnica para acertar a consistência da massa e a temperatura do óleo, mas se encaixa bem nesse tema de analisar comfort foods que todo mundo adora. E tem uma combinação que me deixou intrigada. Bonus Apple, Cheese and Chocolate. Maçã, queijo e chocolate. Sugere um paladar mais sofisticado, né? Pensando na interação do ácido, doce e crocante da maçã com o salgado e gorduroso de um queijo mais curado, talvez um cheddar, gruyère ou até um queijo azul. E a profundidade e o amargor de um chocolate escuro. É um jogo de doce, salgado, ácido, amargo. Exige um equilíbrio bem cuidadoso para funcionar. E para o lado mais leve. Bônus Quick Starter Salads with an International Spin. Saladas rápidas com um toque internacional. Saladas que vão além do básico alface e tomate, imagino. Incorporando ingredientes ou vinagretes mais globais, talvez uma salada tailandesa com amendoim, lima e pimenta, ou uma mediterrânea com queijo feta e azeitonas. Mas aí tem um detalhe quase fantasioso. Bônus. Maraschino cherries and bacon. No contexto dessas saladas iniciais. Rum, cereja maraschino e bacon numa salada. Essa é uma combinação que faz a gente parar para pensar. Rum e cereja maraschino lembram muito coquetéis ou sobremesas, né? Aquela doçura intensa, o álcool, o sabor de amêndoa da cereja. E o bacon traz o salgado, o defumado, o crocante, a gordura. Tudo isso numa salada? É um estudo de contraste extremo, talvez um elemento de coquetel desconstruído aplicado à salada. Bem ousado, mas também tem opções claramente focadas no equilíbrio na saúde. Bônus, Salmon and Sweet Potato Mash and Chicken and Spinach Quinoa. Sim, mostrando a amplitude do foco culinário deles. Salmão, proteína, ômega 3, com purê de batata doce, carboidrato complexo, fibras, vitaminas, doçura natural. E frango, proteína magra, com quinoa, proteína completa, fibras e espinafre, vitaminas, minerais. Equilibra a indulgência que a gente viu em outros pratos com opções nutritivas. Agora tem uma figura histórica que ganha um destaque bem profundo nas fontes, James Hemings. Elas o chamam de prodígio culinário da região de DC. A jornada dele é crucial e, infelizmente, muitas vezes esquecida. Ele foi escravizado por Thomas Jefferson, mas foi levado para Paris nos anos 1780. Lá, ele recebeu treinamento culinário formal de altíssimo nível, foi aprendiz de chefes de pastelaria, de caterers, talvez até em cozinhas aristocráticas. Ele dominou a arte da culinária francesa. E o legado dele, quando voltou para a América, para Monticello, é chamado de revolucionário pelas fontes. Por quê? Porque ele trouxe para lá técnicas sofisticadas que não eram comuns. O sauté, molhos mãe complexos, massa folhada, sorvetes, preparações refinadas de vegetais. Ele basicamente estabeleceu a primeira cozinha de alta gastronomia, haute cuisine, nos Estados Unidos, ali em Monticello. E ainda treinou o irmão dele, Peter Hemings, para ser seu sucessor antes de conseguir negociar a própria liberdade. A influência dele na trajetória da culinária de elite americana primitiva foi imensa. E as fontes destacam um tesouro específico que ele introduziu ou pelo menos popularizou: os snow eggs, os ovos nevados. Ah, os ovos nevados. O nome formal em francês é île flottante, ilha flutuante.
É uma sobremesa elegantérrima, com raízes profundas na tradição francesa. Vamos detalhar a mecânica disso. Parece etéreo, mas deve depender de uma execução perfeita, né? Totalmente. As ilhas ou a neve são, na verdade, merengues pocheados. Claras batidas com açúcar até formar picos estáveis, aí são moldadas em canneles ou com colher mesmo e delicadamente cozidas num líquido fervente bem suave, tradicionalmente leite, talvez com baunilha. Elas cozinham com um calor gentil, ficam branquinhas e desenvolvem uma textura super leve, aerada, quase de marshmallow. E elas flutuam sobre o que exatamente? Sobre o mar, que é um creme inglês rico e bem gelado. Os ingredientes são simples: gemas, leite ou creme de leite, açúcar, baunilha, uma pitada de sal. A dificuldade está toda na técnica. Tem que temperar as gemas, misturar o leite quente aos poucos para elevar a temperatura sem cozinhar os ovos e depois cozinhar o creme em fogo baixo, mexendo sem parar até atingir aquela consistência nappé que cobre as costas da colher. Depois coar e gelar completamente. E o que torna essa versão especificamente americana ligada ao Hemmings? Provavelmente a adaptação aos ingredientes que ele tinha disponíveis em Monticello. As fontes mencionam a possibilidade de usar xarope de bordo, maple syrup, ou conservas de frutas, fruit preserves. Em vez de usar só o açúcar comum no creme ou como calda. Exato. O xarope de bordo poderia ser incorporado ao creme inglês, ou talvez regado por cima na hora de servir. E conservas ou geleias de frutas locais poderiam ser usadas como guarnição. Isso mostra o Hemmings pegando a alta técnica francesa e adaptando, traduzindo para a despensa do Novo Mundo. E o toque final para servir. Geralmente são servidos bem gelados, com os merengues flutuando elegantemente no creme e muitas vezes polvilhados com canela moída, ground cinnamon, para dar um toque de calor e complexidade aromática. Às vezes colocam amêndoas tostadas também, para dar uma textura crocante. E isso levanta um ponto importante. A significância do Hemmings não é só ele saber fazer uma receita francesa. É a transformação. É pegar essas técnicas e traduzi-las para algo unicamente americano, usando ingredientes locais. É uma história fundamental para a gente entender como esse intercâmbio cultural, mesmo acontecendo sob condições brutais como a escravidão, moldou a culinária americana moderna. Dessa sobremesa super histórica e delicada, a gente dá um salto conceitual enorme, né? Procuração do comfort food americano mais onipresente que existe. O sanduíche de pasta de amendoim e geleia, o famoso PB&J. E as fontes não tratam isso como algo simples, não. Abordam como um assunto sério, digno de reinvenção gourmet. Os títulos It's Peanut Butter Jelly Time e Peanut Butter Too Much Time sugerem até uma obsessão com o tema, opcional de textura e sabor em cada combinação. Vamos passar por essas 5 criações com calma, então. Primeiro, o favorito nostálgico. Pasta de amendoim e banana, um clássico, mas com geleia de morango caseira, homemade strawberry jam e servido em pão de mel e trigo integral, honey wheat bread, que eles até mencionam ter um episódio sobre como fazer esse pão. Aqui, o foco em sabores familiares, mas com componentes de alta qualidade. Depois vem o crocante de nozes, Nutty Crunch. Pasta de amendoim clássica, talvez a versão crocante, com mel e conservas de figo caseiras, homemade fig preserves. Isso tudo num pão integral mais robusto, whole grain bread. Aqui a complexidade está na textura. O granulado do amendoim, a pegajosidade do mel, as sementes e a polpa do figo, a fibra do pão. Interessante? O terceiro é a combinação agridoce, savory sweet. Pasta de amendoim, bacon crocante trazendo salgado, defumado e a clássica geleia de uva, também caseira, homemade grape jelly. E, importante, em pão branco torrado, toasted white bread. Torrar o pão aqui deve ser crucial para dar estrutura e contraste crocante com a riqueza e a pegajosidade do recheio. Com certeza. Aí temos a guloseima decadente, Decadent Treat. Pasta de amendoim com marshmallow fluff, aquela pasta de marshmallow, base do sanduíche Fluffernutter, e geleia de framboesa caseira, homemade raspberry jam.
A acidez da framboesa deve ser para cortar um pouco toda essa doçura. E tudo isso num pão brioche, macio e amanteigado. Soft buttery brioche. O foco aqui é maximizar as texturas macias, doces, fofas. E por último, o toque cítrico, zesty twist. Pasta de amendoim com fatias de maçã fresca para dar crocância e frescor e marmelada de laranja picante caseira, Zing Orange Marmelade. Marmelada geralmente tem pedaços da casca, né? Traz um amargor além do doce. E isso tudo num pão de canela e passas, Fragrant Cinnamon Raisin Bread. Nossa, essa combinação é bem complexa. Doce, ácido, amargo, rico, picante, cremoso, crocante, mastigável. Exatamente. E a mágica em todas essas versões, como você disse, parece residir na qualidade e na preparação caseira das pastas e principalmente das geleias e conservas. Vamos só recapitular as 5 que eles detalharam. A geleia de morango, Strawberry Jam, cozinhar os morangos frescos com açúcar e pectina até dar o ponto de gel. A ideia é capturar o sabor fresco da fruta com uma textura macia. A geleia de framboesa, Raspberry Jam, processo parecido, mas framboesa já tem mais pectina natural. O desafio é equilibrar açúcar, acidez e pectina. Resulta num sabor vibrante, um pouco mais ácido. A conserva de figo, Fig Preserves, aqui o processo é diferente. Cozinhar figos inteiros ou em pedaços grandes, numa calda de açúcar, lentamente até ficarem macios e translúcidos. A fruta fica mais intacta, tem aquela doçura mais terrosa e a textura da polpa e das sementinhas é importante. Certo. A geleia de uva, Grape Jelly, geralmente feita a partir do suco claro da fruta, tem que cozinhar, esmagar e coar bem meticulosamente. Aí cozinha o suco com açúcar e pectina, a aparência mais clara, lisa, brilhante. E por fim a marmelada de laranja, Orange Marmalade. Essa dá mais trabalho. Usa a fruta inteira, suco, polpa e a casca. A casca é fatiada fininho, fervida para maciar e reduzir um pouco o amargor, e depois cozida com o suco, a polpa e o açúcar. Resulta numa textura mais robusta, e naquele perfil agridoce complexo, com o amarguinho da casca. Fica claro que, em todas elas, a ênfase é em transformar o simples PB&J do dia a dia numa experiência culinária de verdade, pensada, cuidadosa. Exatamente. Nossa, cobrimos uma quantidade incrível de informação hoje. Desde a mistura funcional e técnica de um bolinho de caranguejo de Maryland até essa complexidade surpreendente que eles encontraram num sanduíche de pasta de amendoim e geleia gourmet. É fascinante quando a gente junta todas as peças, né? A percepção que fica é que essas receitas caseiras, sejam elas doces sulistas com raízes profundas ou uma sobremesa histórica super delicada como os ovos nevados do James Hemings, todas elas carregam um peso histórico, sim, mas também exigem uma intencionalidade e um domínio técnico real na hora de preparar. Não é só jogar os ingredientes juntos e pronto. De jeito nenhum. O conhecimento de verdade está naqueles detalhes sutis, sabe? A escolha do panko em vez de outra farinha, a necessidade de conseguir uma emulsão perfeita para a sopa She Crab, entender por que é importante tostar o pão para aquele PB&J com bacon. São esses detalhes que fazem toda a diferença. Então, para quem está ouvindo a gente, fica aí um cardápio completo e detalhado, ou pelo menos uma degustação bem extensa dessa região do DMV. A história rica, as influências globais, tudo destrinchado nos ingredientes funcionais específicos, nas técnicas e no contexto cultural e histórico que as fontes da série The Shrimp Boat forneceram. A gente espera que, da próxima vez que alguém encontrar o que parece ser só uma simples comida caseira, regional, sei lá, um bolinho de caranguejo na costa de Maryland, uma tigela de poutine numa viagem, ou mesmo só fritando os pãezinhos mantô ou fazendo um sanduíche de pasta de amendoim na própria cozinha, que haja talvez uma pausa por um segundo. Sim, uma pausa. E considerar todas as camadas que podem estar ali por baixo. Toda a desenvoltura histórica, as gerações de refinamento técnico que aconteceram, a fusão cultural, os princípios científicos que podem ter contribuído para criar aquele prato único, aquela única mordida. O que leva ao nosso pensamento final, talvez. Uma questão para reflexão mesmo. Será que a gente, coletivamente, não está subestimando a profundidade, a complexidade e as histórias que estão embutidas nas nossas refeições do dia a dia?
Será que a gente tomou a comida caseira como algo garantido demais? Fica o convite. Explore. Olhe mais de perto na próxima vez que comer. Procure a história, procure a técnica, procure o brilhantismo técnico que pode estar ali, escondido à vista de todos, na sua próxima garfada. Geralmente tem mais coisa ali do que a gente pensa.